Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. É um prazer novamente estar começando aí, está começando este quinto período com vocês, com a disciplina agora de economia, né? Para esse semestre. Vamos juntos trabalhar essa disciplina. Essa disciplina é muito interessante. Ela está relacionada com o nosso dia a dia. É uma disciplina que tem também uma relação muito grande com várias disciplinas do direito. Neste semestre, vocês estão trabalhando Direito Empresarial 1, e que é o direito das empresas, constituições das empresas, funções sociais da empresa, e as empresas têm uma função econômica, que é obter lucros, né? E então, é importante nós estudarmos, mesmo que de maneira propedêutica, introdutória, a economia, buscar os conceitos básicos, elementares dentro dessa disciplina, e também discutir as relações de emprego, a relação dela com o próprio direito, é, discutir um pouco as políticas macroeconômicas, conceituar e definir vários conceitos da economia e assim por diante, né? Então, nós já vamos fazer uma breve introdução para vocês. Essa matéria, isso que nós vamos falar hoje e expor para vocês, vai ser uma aula expositiva, assíncrona, vai estar disponibilizado dentro de instantes para vocês, aí no portal ABA, ok? Então, vamos começar o nosso estudo discutindo, então, com vocês e falando sobre a economia, né? Então, vamos lá? Pois bem, a economia, vamos começar a nossa disciplina, então, procurando dar um conceito inicial sobre o que é economia. Um conceito mais superficial, um conceito inicial, e na medida que o curso for caminhando, a gente vai trabalhando este conceito e aprofundando nele, ok? Economia é uma ciência social que estuda a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços. Ela estuda as formas de comportamentos humanos resultantes das relações entre as necessidades do homem e dos recursos disponíveis para satisfazê-la, ok? Assim sendo, a economia é uma disciplina que está intimamente ligada às políticas das nações, à vida das pessoas, e uma das principais funções dessa disciplina é explicar como funcionam os sistemas econômicos e as relações deste sistema econômico com os agentes econômicos, logicamente propondo algumas soluções para os problemas econômicos existentes. A ciência econômica, ela está sempre procurando analisar os problemas econômicos, como nós falamos agora há pouco, né? Dentre esses problemas econômicos, está aí procurando responder o que produzir, quanto produzir, em que quantidade produzir e para quem produzir. Cada vez mais, né, a economia, ela é aplicada em diversos campos do conhecimento que envolve as pessoas nas decisões sociais, como, por exemplo, nos campos religiosos, no campo industrial, na área da educação, na política, na saúde, nas instituições sociais, nas guerras e etc., né? A economia, ela tem diversas subdivisões. Essas subdivisões, ela tem
primeiro objetivo dessas subdivisões é muito mais didático mesmo, para dividir a economia em áreas específicas e afins para melhor estudar. Então, nós temos as duas principais áreas em que nós vamos nos debruçar mais tempo, dedicar mais tempo ao estudo neste semestre com vocês, é a macroeconomia e a microeconomia, né? Que são as duas principais divisões da economia. A macroeconomia é o ramo é o ramo da ciência econômica que estuda o comportamento dos agentes econômicos, tá? Que são os agentes individuais, que é a família, que é o Estado, que são as empresas, tudo isso em relação ao mercado consumidor, às empresas, aos donos dos recursos de produção. É também chamado, a microeconomia, este é o conceito. Desculpa, eu estou confundindo, tá, gente? Estava pensando em outra coisa. Mas as duas principais divisões, então, da economia, que nós vamos dedicar mais tempo esse semestre, é a microeconomia e a macroeconomia, tá? A microeconomia é a parte da ciência econômica que vai estudar o comportamento dos agentes econômicos, na sua forma individual, em relação às empresas, em relação aos donos do recurso da produção, em relação ao próprio consumidor, tá? A microeconomia é chamada de teoria dos preços, ok? Um exemplo no estudo da microeconomia, é o estudo das alterações do comportamento das empresas e das pessoas em caso das oscilações dos preços, tá? Então, a microeconomia está muito preocupada com a questão dos preços das mercadorias, dos consumidores, daqueles que produzem a mercadoria, quando jogam um produto no mercado. Se vai ter um bom consumo deste produto, absorção deste produto, aceitação disso no mercado, como é que se dá? Então, a microeconomia, ela preocupa-se em analisar esse comportamento do consumidor. Por conseguinte, a macroeconomia, que é a outra divisão da economia, ela vai estudar o desempenho global da economia, analisa a economia como um todo, tá? Produção de bens e serviços, taxa de inflação, taxas de desemprego, poupanças, consumos, investimentos e governos são temas que serão abordados aí em macroeconomia, tá? Bom, a macroeconomia também é chamada a economia das cidades, né? Das cidades, das nações, dos países, dos grandes sistemas econômicos. É na macroeconomia que se estuda e que se propõe soluções, por exemplo, para situações de desemprego em massa ou das grandes crises no mercado, tá? Além dos resultados da atuação da economia, diante das diversas questões diretamente ligadas a essas relações econômicas, como, por exemplo, dinheiro ou produção dentro do mercado financeiro, a economia também influencia diretamente e indiretamente outras áreas distintas dentro da sociedade, tá? Pois ela está intimamente ligado à questão da qualidade de vida das pessoas. Na medida que o curso nosso for acontecendo, aí a gente vai analisando essas questões que nós estamos acabando de dizer aqui com vocês agora. Bom, o termo economia, né, ela vem do grego oikos, que significa casa, nomos, que significa lei ou costumes, que significa, traduzindo, que significa gerar ou administrar as regras da casa, do lar, ou simplesmente a administração da casa.
Ou seja, por que este conceito? Porque este conceito foi trabalhado primeiramente pelos gregos, quando eles tratavam a economia de como melhor administrar a própria casa, com os recursos disponíveis que tinham para sua própria subsistência. E daí esse termo foi sendo utilizado na antiguidade, passando no período medieval, até chegar na Idade Moderna, onde este conceito ele é ampliado, tá? Lionel Hobbes, em um livro que é um economista, em um dos seus livros que ele escreveu em 1932, ele vai afirmar que a economia é a ciência que estuda o comportamento humano resultantes da relação existente entre as ilimitadas necessidades a satisfazer e os recursos que são escassos e se prestam uns alternativos. Ou seja, a economia ela é o fiel da balança. Haja visto que as pessoas, os indivíduos, têm necessidades de consumir diversos produtos, mas esses produtos, para alcançá-los, para obtê-los, são de recursos ilimitados. E daí, então, a economia ajuda como conseguir, como administrar melhor as necessidades as necessidades humanas diante desta questão, diante dessas questões diante dessas questões aí da indisponibilidade dos recursos para se alcançar esses produtos. Bom, isso acontece por causa de um outro problema econômico, que é a escassez. Não há recursos econômicos ou produtivos para todas as pessoas, pois esses recursos estão em falta, estão ou são escassos. Então, a escassez significa que os recursos econômicos disponíveis, eles são insuficientes, tá, para satisfazer todas as necessidades e desejos do ser humano. Estando ausentes esses recursos, né, a escassez desses recursos, logicamente, e a possibilidade de fazer uso alternativo desses recursos, não haveria um problema econômico, consequentemente, talvez não haveria nem mesmo a economia, tá? Então, a economia, ela tem que procurar solucionar este grave problema econômico. Ok. No livro que estamos trabalhando com vocês, que é o livro de Marco Antônio Vasconcelos, né, ele traz um conceito muito interessante que vai ser abordado, que é abordado nas primeiras aulas nossas, nós vamos discutir com vocês constantemente, né? Pois bem, os economistas estudam a forma com que os indivíduos e os diferentes coletivos, as empresas, os negócios e os governos alcançam seus objetivos no campo econômico, tá? E então, Marco Antônio Vasconcelos conceitua a economia como uma ciência social que estuda o indivíduo e a sociedade, que estuda como o indivíduo e a sociedade, tá, decidem, ou melhor dizendo, escolhem empregar os seus recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-lo entre as várias pessoas e grupos da sociedade, a fim de satisfazer as próprias necessidades humanas. Então, a economia, ela, nesse sentido, estuda os processos de produção, distribuição, comercialização e consumo de bens e serviços, além das variações e combinações na alocação dos fatores de produção. Vejam bem, fatores de produção, que são a terra, o capital, trabalho e tecnologia. Vejam bem que eu estou falando muitos conceitos de economia para vocês. Acabei de dizer aqui sobre fatores de produção, sistema econômico, agentes econômicos, o próprio conceito de economia, oferta e demanda,
Tudo isso são conceitos que são estudados dentro de economia, do qual nós iremos discutir com vocês no decorrer dos semestres e iremos explicá-los e trabalhá-los de maneira mais pormenorizada, ok? Então, a economia, ela estuda, né, a alocação desses fatores de produção, estuda a questão da distribuição de oferta, de renda, a oferta, a procura, o preço das mercadorias. Estuda também como as pessoas, tá, e a própria sociedade, elas decidem empregar esses recursos escassos que poderiam ter soluções alternativas para produzir os mais variados tipos de bens, tá? Bom, dentro deste conceito que nós acabamos de dizer de Marco Antônio Vasconcelos, é importante destacar alguns conceitos e elementos importantes no estudo da economia, que são a base e o objeto de estudo da própria ciência econômica. Dentre eles, nós gostaríamos de destacar com vocês, e depois vocês peguem o slide que está disponível para vocês no ABA, e olhem ali alguns desses elementos presentes no conceito. E dentre eles, destacaremos com vocês a escolha, a escassez, as necessidades, os recursos, a produção e a distribuição, tá? Por que isso? Porque em qualquer sociedade, esses recursos produtivos ou fatores de produção, que seriam a mão de obra, a terra, as matérias-primas, a tecnologia, dentre outros, todos esses recursos, eles são limitados. Por outro lado, as necessidades humanas, elas são ilimitadas e sempre se renovam, tá? Constantemente, por força do próprio crescimento populacional e do contínuo desejo de elevação do padrão de vida de cada pessoa. Mas, independentemente disso tudo, independentemente também do grau de desenvolvimento de um país, nenhum indivíduo ou mesmo o país dispõe de todos os recursos necessários para satisfazer todas as necessidades da coletividade. E aí, então, nós temos o grande problema da escassez, que são os recursos limitados contrapondo-se com as necessidades humanas limitadas. Em função desta escassez de recursos, toda a sociedade deve escolher qual é a melhor alternativa de produção e distribuição dos resultados da atividade produtiva entre os vários grupos da sociedade. E esta é a questão central do estudo da economia. Como alocar os recursos produtivos limitados para satisfazer as necessidades limitadas da população, ok? Bem, evidentemente, se os recursos não fossem limitados, se não existiria a escassez, não seria necessário estudar questões, por exemplo, como inflação, desemprego, crescimento, déficit primário, vulnerabilidade externa, tá? Mas a realidade não é essa. A sociedade tem que tomar decisões, nós, como indivíduos, temos que tomar decisões de forma que os nossos recursos, que os recursos de um país atenda ao máximo às necessidades humanas. O problema, ponto. Uma outra questão que vamos abordar com vocês, nessas aulas que trataremos com vocês, é sobre os problemas econômicos, que é a questão central do estudo da economia e que citamos agora há pouco. Como alocar os recursos produtivos, que são limitados, para satisfazer as necessidades da população e das pessoas. Este questionamento levou a sociedade a repensar os modelos de sistemas econômicos. Da escassez dos recursos ou dos fatores de produção, associadas às necessidades ilimitadas do homem, origina-se, então,
aquilo que nós chamamos de problemas econômicos, que são o que e quanto produzir, que está relacionado à escassez, lógico, todos eles, né? Mas que são o que e quanto produzir, como produzir, para quem produzir e de qual maneira se produzir. Quando dizemos o que e quanto produzir, né, diante da escassez dos recursos de produção, a sociedade vai ter que escolher, dentre um leque, né, de possibilidades de produção, quais são os produtos que serão produzidos e as respectivas quantidades a serem fabricadas. Depois nós discutiremos com vocês como produzir, né? A sociedade terá que escolher quais são os recursos de produção que serão utilizados para a produção dos bens e serviços, dado o nível tecnológico existente. A concorrência entre os diversos produtores acaba decidindo como serão produzidos os bens e serviços. Os produtores escolherão, entre os métodos mais eficientes, aquele que tiver o menor custo de produção possível. E para quem produzir, né? A sociedade terá também que decidir como os membros participarão da distribuição dos resultados da sua produção. A distribuição da renda dependerá não só da oferta e da demanda nos mercados de serviços produtivos, ou seja, da determinação dos salários, das rendas da terra, da terra, dos juros, dos benefícios do capital, da repartição inicial da propriedade e assim por diante, tá? O modo como as sociedades resolvem esses problemas econômicos fundamentais, né, vai depender da forma de organização econômica de um país, ou seja, do sistema econômico de cada país. Né? Então, a preocupação fundamental refere-se, né, vamos dizer assim, aos aspectos que são mensuráveis da atividade produtiva, recorrendo para isso a conhecimentos matemáticos, estatísticos diversos. De forma geral, o estudo da economia pode ter por objeto a unidade de produção, né, relacionado com as empresas que são pertencentes à macroeconomia, as unidades de consumo, onde as famílias que são objetos de estudos pertencentes à microeconomia, ou então a própria atividade econômica da sociedade. Outro ponto que gostaríamos de destacar com vocês é a divisão do estudo econômico, né? A análise econômica, para fins metodológicos e didáticos, é normalmente dividida em 4 áreas de estudo. Já falamos de 2 delas, a microeconomia, a macroeconomia, e as outras 2 mais importantes são a economia industrial, internacional e o desenvolvimento econômico. Então, a microeconomia, também chamada teoria dos preços, examina a formação dos preços em mercados específicos, ou seja, como os consumidores e empresas interagem no mercado e decidem os preços e a quantidade para satisfazer simultaneamente. Estuda o comportamento, né, o comportamento econômico dentro do sistema por meio dos preços e das quantidades relativas, né? Bom, a macroeconomia, ela analisa o comportamento e a determinação dos grandes agregados nacionais, como produto interno bruto, investimento agregado, poupança, nível geral de preço, entre outros. Vejam bem que eu falei em grandes agregados nacionais. Este é outro conceito, e PIB também é outro que nós vamos trabalhar e explicar para vocês durante
no nosso semestre, tá? Bem, dentro da macroeconomia, o enfoque é basicamente de curto prazo e conjuntural e busca explicar a economia, como a economia opera, sem a necessidade de compreender o comportamento do indivíduo como um todo, né? Ou da empresa, tá? Ela preocupa-se basicamente com o comportamento da economia como um todo, por meio de preços e quantidades absolutos. Ok? Tem como objeto de estudo a macroeconomia as relações entre estes grandes agregados, a saber, né, a questão da renda nacional, o nível de emprego, dos preços, o consumo, a poupanças e os investimentos totais. Lembrando que nós vamos ter pelo menos 3 capítulos específicos para tratar destes temas, né? Que é um relativo à microeconomia, outro relativo à macroeconomia e outro relativo ao desenvolvimento econômico, que é um outro tema também importantíssimo da economia, do qual está relacionado, inclusive, com o nosso curso e que nós vamos trabalhar com vocês durante este semestre, né? Desenvolvimento econômico é a parte da economia que está muito preocupada com a melhoria do padrão de vida da coletividade ao longo do tempo. Tem um enfoque bem macroeconômico, mas está centrado nas questões estruturais e de longo prazo, como, por exemplo, o progresso tecnológico e as estratégias de crescimento. A outra parte da economia que é bem importante, que nós vamos estar recorrendo ela constantemente, mas nós não vamos demorar muito no estudo dela, é a economia internacional. A economia internacional, ela analisa as relações econômicas entre as pessoas que vivem no país e as pessoas não residentes nos países, envolvendo as transações com bens e serviços e transações financeiras, ok? Ah, bem, ah, bom, nós já falamos com vocês, uma coisa que é importante nós destacarmos aqui, é que as áreas da ciência econômica, elas podem ser divididas e classificadas de várias formas e de vários tipos, né? Então, nós já falamos aqui, microeconomia e macroeconomia. Todas elas podem ser classificadas dos seguintes tipos. Podem ser tratadas como uma economia positiva, que é aquilo que, o que é, ou economia normativa, aquilo que deveria ser uma economia ortodoxa e uma economia heterodoxas. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês sobre este tópico, seria muito interessante vocês estarem lendo como atividade pré-síncrona, aula síncrona, o capítulo 1, que aborda tudo isso que nós estamos falando aqui com vocês. Bem, sobre os campos e categorias mais amplos dentro da economia, gostaríamos de destacar que, uma das maneiras, né, dos usos da economia de explicar as próprias relações econômicas, como os sistemas econômicos funcionam, como funcionam, quais as relações entre os agentes econômicos na sociedade em geral. Então, nós vamos ter muitos métodos para explicar isso, né? Métodos de análise econômicas. Esses métodos têm sido utilizados e aplicados em campos diversos e vão envolvendo as pessoas com o objetivo de levá-las a decidi-las, a tomar uma decisão dentro de um contexto social, como, por exemplo, um crime,
a educação, a família, a questão da saúde em época de pandemia, o direito, a política, a religião, as instituições sociais e a guerra, ok? Outro ponto a ser destacado aí neste primeiro capítulo é a questão do raciocínio econômico, né? A economia, enquanto uma disciplina contemporânea, se fia em estilos de rigorosa argumentação. Os objetivos incluem a formulação, né, vamos dizer assim, de teorias que sejam mais simples, mais frutíferas, mais confiáveis do que outras teorias ou mesmo nenhuma teoria. A análise, ela pode começar com um simples modelo que propõe uma hipótese de uma variável a ser explicada por outra variável. Então, com frequência, uma hipótese em economia é somente qualitativa, não quantitativa. O que isso significa? Que a hipótese implica a direção de uma mudança em uma variável, não o tamanho da mudança, para uma certa mudança de outra variável. Para clareza de exposição, a teoria sempre pode proceder com a suposição de coeteris paribus. É um termo que também está ali no capítulo do primeiro, que é uma palavra latina que significa mantendo-se a constante outros termos explicatórios que não aquele em questão. Tudo é uma constante. Por exemplo, de coeteris paribus, a teoria quantitativa da moeda prediz um aumento no valor nominal da produção a partir do aumento a partir do aumento da oferta da moeda. Isso é um tipo de coeteris paribus. Então, a teoria econômica, ela é aberta às críticas de que ela confia em suposições irrealistas, não verificáveis ou altamente simplificadas. Um exemplo é a própria suposição do macro, a suposição da maximização do lucro pelas firmas competitivas. Respostas de executivos sobre os fatores de produção que afetam as decisões e vão mostrar um cálculo em cima disso daí. Vamos ver o que mais que nós vamos destacar com vocês sobre a economia. A economia, já afirmamos com vocês, ela repousa sobre os atos humanos e por isso é chamada, então, de ciência social, né? Uma tendência muito atual nos nossos dias hoje, é de se obter resultados a cada dia mais precisos com respeito aos fenômenos econômicos, e hoje é impossível, quase que impossível, se fazer simplesmente análises puramente frias e numéricas, isolando complexas reações do homem dentro do contexto das atividades econômicas, né? Sobre o conceito, gostaria muito que vocês decorassem a etimologia da palavra economia, que vem de oikos, casa, administração do lar, como administrar o lar, o que significa isso, e economia como um conceito de ciência social. Também, assim, a economia pode ser um tipo de ciência que estuda a escassez, também pode ser uma ciência que estuda os recursos escassos na produção de bens alternativos, né? E da maneira como o Estado administra os recursos escassos. Lembrando que nós temos os problemas econômicos fundamentais, devem até cair na prova. Nós temos as necessidades humanas que são ilimitadas, infinitas e constantes diante dos recursos produtivos, já que os fatores de produção, né, são escassos, eles são limitados e finitos, né? Então,
a escassez é o grande problema hoje das sociedades modernas, né? Já que todos os fatores de produção, eles são escassos, né? Então, retomando, o que e quanto produzir está relacionado o quanto a sociedade deve produzir em relação aos seus bens de consumo e capital. Como produzir? É uma questão que está relacionada com a eficiência produtiva, está relacionado ao capital e à mão de obra intensiva. Para quem produzir? É como será a distribuição da renda gerada pela atividade econômica? Quais os setores que serão beneficiados, né? Ok? Deixa eu ver alguma coisa mais que nós podemos retratar com vocês. E o slide do livro que nós utilizamos, gostaríamos que vocês prestassem bem atenção nesse slide, que é o slide 10.1 do livro Fundamentos da Economia, né? Onde ele fala de alguns conceitos importantes da economia, né? Fala ali dos sistemas econômicos, né? Como uma forma política, social e econômica de organização da sociedade, em que os elementos básicos são os fatores de produção, ou o estoque desses fatores de produção, desses recursos produtivos, o complexo dessas unidades de produção, o conjunto de instituições políticas, jurídicas e econômicas de uma sociedade, ok? Uma coisa muito interessante a nós destacarmos aqui alguns conceitos, e nós iremos trabalhar com vocês nesta aula e na aula que vem, alguns conceitos de economia relacionados a conceitos de bens. O que são bens? Bens é tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que é necessário para atender as necessidades humanas. E aí nós temos diversos tipos de bens, como bens de capital, bens de consumo, bens intermediários e fatores de produção. Os bens de capital são os bens utilizados na fabricação de outros bens, sem desgaste total neste processo de produção, né? São as máquinas, são os equipamentos e etc. Nós temos aí os bens de consumo, que buscam atender às necessidades humanas imediatas, podendo ser esses bens de consumo duráveis ou não duráveis, como os alimentos não duráveis e duráveis, geladeiras, por exemplo. E os bens intermediários, são os bens que são transformados e agregados em valores na produção de outros bens, sendo consumidos do processo produtivo. E nós temos os fatores de produção, são os recursos humanos, a terra e o capital, né? Ok? Nós temos os argumentos positivos e os argumentos normativos que nós já falamos, né? Os argumentos positivos, eles não envolvem juízo de valor e referem-se a proposições objetivas, tipo, se A, então B é uma análise daquilo que é. Os argumentos normativos é um tipo de análise daquilo que deveria ser, ok? Gostaríamos de destacar com vocês que há uma inter-relação muito grande da economia com diversas áreas do conhecimento. Nós estaremos falando com vocês no curso nosso, e aí gostaria de falar que a economia tem uma relação muito grande com física, com biologia, com matemática, com estatística, com a política, com o direito, com a história. E a relação com o direito, nós iremos trabalhar com vocês no capítulo 3. É um capítulo específico que fala sobre a relação do direito e a economia, e a sua importância básica, ok? Hoje, agora, nós estamos aqui discutindo com vocês e fazendo um apanhado geral, haja visto que na semana passada o professor Tiago ficou com a aula toda, e nós não tivemos a oportunidade de falarmos com vocês,
né? Então, eu estou colocando a aula no portal AVA. Hoje, na aula, na nossa segunda aula, nós estaremos abordando alguns desses mesmos pontos e, logicamente, outros que estão ali elencados no capítulo 1º de Fundamentos da Economia. Ok? Gostaria de agradecer vocês e espero que vocês estejam o tempo todo acompanhando essas aulas. Se não for de maneira virtual síncrona, que sejam de maneira virtual assíncrona, como esta que vai ficar gravada aqui para vocês no portal AVA. Ok? Então, muito obrigado. Desde já, eu agradeço a todos vocês pela paciência de estar aqui assistindo esta videoaula. Muito obrigado e até a próxima. Interrompendo aqui a gravação.